Óbvio que na Bíblia, quando analisamos aspectos que envolvem o caráter, também os atributos de Deus, é importante considerarmos o que realmente ela vem falando. Lá em 1 João 4,8, diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não adianta simplesmente ter o conhecimento teórico de Deus, termos a visão, né, de quem que é o Pai, quem que é o Filho na parte das Escrituras, entendemos ali as correlações existentes, diferenças, mas se de fato não tiver amor, de nada adianta. É bem aquele livro Coríntios, né, 1 Coríntios, no capítulo 13, né, quando fala ali do amor, é bem perceptível observar essa questão, porque tudo aquilo que foi feito, ou que se faz, se não tem esse componente, é como se não fosse válido. Então é essencial conhecermos experiencialmente Deus a partir do amor. E óbvio que a ideia de amor aqui não é a de amor em português, né, da forma aí que nós entendemos. Aí envolve muito mais do que simplesmente uma emoção, mas sim uma espécie de estilo de vida, experiência, em que não só tem essa integração do conhecimento, mas também a prática. Outros atributos de Deus se destacam na Bíblia, como por exemplo aqui a justiça e também a santidade. Lá em Salmo 145:17, vai colocar: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Então encontramos aí mais 2 atributos de Deus, além do próprio amor, né? E no caso, tanto a justiça e a santidade fazem parte do caráter de Deus. Um caráter santo, separado, e também repleto aí de justiça. Então ao mesmo tempo em que Deus tem a santidade, ele também é justo e também é amor. Então encontramos justamente esse equilíbrio, né, que existe dentro de cada atributo que a divindade tem. Um outro ponto importante é que Cristo, o Filho de Deus, ele possui também os mesmos atributos. Se a gente for olhar, né, tem alguns outros textos na Bíblia que vão mostrar essa correlação, né, do Filho com o Pai, de que, e o próprio Jesus, né, na época que esteve na Terra, ele havia mencionado ali que eu e o Pai somos um, né, em João, acho capítulo 10, e se vê de fato que Deus, o Pai e Cristo, eles são um em caráter, um em propósito, um em natureza e um também em espírito. Esses 4 elementos fundamentais dentro do entendimento da divindade. Essa questão de que eles são um dentro dessas 4 esferas. E Cristo, por ser Filho de Deus, ele tem também esses atributos, naturalmente. Na Isaías 53:11, né, falando a respeito do sacrifício ali do servo sofredor, né, diz que ele verá o penoso fruto do seu trabalho, estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos. Aqui mostrando essa questão da justiça. Por meio da justiça de Cristo, muitos poderão ser justificados. É uma obra em favor do homem que o homem por si mesmo jamais pode fazer. Ao mesmo tempo que diz que ele carregará a iniquidade deles, porque ele leva um fardo de uma performance feita sem pecado, totalmente isento dessas características negativas que os seres humanos têm. Então só ele pode justificar a muitos, óbvio, os que creem. E lá em Atos 2:27 vai mostrar ali que o Filho de Deus, ele não vê a corrupção, e mostrando esse aspecto de santidade dele. Então, ao mesmo tempo em que lá em Isaías 53:11 diz que ele justificará muitos, mostrando que ele tem justiça da mesma forma que o Pai, a gente viu aqui o texto de Salmo 145:17, que diz que Deus é justo e santo. Aqui em Isaías 53:11, no caso, o Cristo justificaria muitos, então, portanto, para justificar ele necessariamente precisa ser justo. E em Atos 2:27, quando ele não vê a corrupção, né, diz lá mais ou menos assim: porque tu não deixarás a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui vai trazer que vai dar esse adjetivo, né, de que Jesus Cristo, ele é o santo, o teu santo, né? Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então Jesus aí tendo a questão da santidade também, o mesmo atributo que era pertencente ao Pai. Lá no Antigo Testamento, se a gente voltar um pouco, quando Deus ali proclama o seu nome diante de Moisés, né, como é que ele se fez definir o caráter dele mesmo? Ali lá em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, a gente encontra justamente essa informação de como é que ele faz essa definição, né, acerca do caráter dele mesmo. E o Senhor desceu na nuvem e se pôs ali com ele. E o nome do Senhor, e o Senhor passou diante dele e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso, gracioso, longânimo, grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos,
até a terceira e quarta geração. Então a gente vê que mais atributos que se referem à divindade e também essa definição do caráter dele, né, que é vinculado a cada atributo. Então, mostrando a misericórdia, a graciosidade de Deus, a longanimidade, que é essa paciência dele tolerar durante muito tempo o aviltamento da lei e simplesmente permitir que as pessoas vivam desenvolvendo as suas maldades até certo ponto. Na própria Bíblia se encontram diversas cenas de juízos, como por exemplo do pessoal de Sodoma e Gomorra, tolerados ali durante muito tempo, fazendo as mais atrocidades, atrocidades que existiam na época, sacrificando filhos, a questão da transgenia, dos pecados sexuais e etc. E cada vez mais aumentando esse nível de maldade até o ponto que os seres celestiais foram enviados e simplesmente não teve jeito, né? Desceu fogo do céu sobre as cidades, Sodoma e Gomorra, e ali pereceram todos, né? Exceto aqueles que haviam sido tirados da cidade, a saber de Ló e suas filhas. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Tem outros juízos, o dilúvio também, a maioria não acreditava que era possível chover, e então eles zombaram durante 120 anos, Noé pregou e só a família se converteu. Mas isso mostra também a longanimidade divina, permitir que as pessoas vivam do jeito que elas querem viver, até certo ponto, né, em que não tem mais como tolerar, tá? Devido à grande maldade, não só em relação a eles mesmos, como também ao mundo, né? Inviabilizaria a vinda do próprio Messias se eles continuassem, né? E aí comprometeria a salvação dos outros. Então Deus tem a longanimidade como um atributo aí chave, né? De dar tempo, dar graça às pessoas. Inclusive lá no texto de Gênesis diz que Noé achou graça diante de Deus, quando ele simplesmente fez essa proclamação, né? Disse ali para ele pregar 120 anos e simplesmente construir a arca, e a partir disso poder salvar o máximo de pessoas possível, aqueles que de fato poderiam e aceitariam a mensagem. Aí fala aqui ainda da grande bondade de Deus e também da verdade. A verdade geralmente dói, e essa é uma característica que mostra a realidade da coisa. E diz que ele guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado. Isso aqui é importante porque Deus ele perdoa, mas o pecado requer uma paga. Lembrando que lá no texto de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. E tantos sacrifícios foram realizados no período ali do santuário, enquanto ele era vigente, para justamente solidificar, cristalizar essa verdade no coração das pessoas, de que sem derramamento de sangue não há remissão. Ele só perdoa o pecado porque tem alguém que está morrendo, que está derramando sangue, pagar aquilo. E a única moeda corrente no céu é o sangue de Cristo. Nada mais aceito em favor do pecador do que isso, e nada menos também. Então Deus ele perdoa a iniquidade, sim, mas o preço é extremamente alto no sentido de justificar, né, o pecador. Ele diz aqui que de forma alguma inocenta, né, o culpado. Então a garantia da justiça divina de que ela um dia ocorrerá. Então muita gente questiona a justiça de Deus. Acho que Deus foi injusto por ter matado várias pessoas na antiguidade, mas se analisarmos dentro da ótica bíblica, tem coisas que só Deus pode fazer. É como se, vamos colocar assim um exemplo, humanamente falando, existem vários artistas por aí que eles fazem várias obras de arte, né? Eu, por exemplo, se chegar lá e destruir uma delas, eu praticamente cometi um crime. Mas se o artista for lá e resolver destruir, ele é o único que pode fazer outro, pode fazer melhor. Então, nesse sentido, óbvio que Deus ele pode matar, porque ele é o único que pode doar a vida. Um ser humano fazer isso aí já seria errado, é contra a lei, né? Não assassinarás. Tá lá nos mandamentos, né? No capítulo 20. Então, tem coisas que Deus ele pode fazer que nós não podemos, né? E ele aqui diz que não inocenta o culpado. O que acontece é simplesmente que o seu culpado se arrepender, a transgressão dele cai sobre o próprio Filho de Deus, que por ele mesmo resolveu vir e morrer em favor daquele pecador. Então a pessoa ela pode ser sim perdoada, tá? Mas há um preço por trás, né? Não tem nada grátis, né? E uma coisa importante também, que fala aqui que ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, né? E sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Aí seriam os problemas que são ocasionados pelo pecado, não tem como fugir da lei da hereditariedade. Então, um determinado pecado nutrido pelos pais pode
de repente, desencadear uma tendência nos filhos. Não que eles, ao nascerem, já pecaram, mas que há uma tendência, uma inclinação deles nesse sentido. Então, há também essa questão que envolve a guarda dos mandamentos e também os efeitos da desobediência a longo prazo, que vai afetar aí a terceira e a quarta geração. Outros atributos de Deus são importantes, Lá em Salmo 86,15 diz: Mas tu, ó Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e gracioso, longânimo e abundante em misericórdia e verdade. E trazendo aí a graciosidade, a compaixão, a longanimidade, a misericórdia e a verdade que Deus tem. A fidelidade também é um outro atributo interessante, porque Deus é fiel, tanto nas bênçãos como também nas maldições. E a obra, quando é feita, sempre é feita de forma perfeita. Lá em Deuteronômio 7,9 diz: Sabe, portanto, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos por 1000 gerações. Nos pactos, geralmente tem ali a parte das bênçãos e também das maldições. Então, Deus ele sempre cumpre aquilo que foi estabelecido. Agora vamos ver aqui o que se diz da força e também da sabedoria de Deus. São outros atributos importantes que fazem parte do caráter dele. Diz lá que Jó, 36,5: Eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém. Ele é poderoso em força e sabedoria. Muita gente questiona Deus por simplesmente ter feito o que fez no passado. E aí essas pessoas julgam que aquelas nações que foram eliminadas, elas eram boas demais para poder aquilo acontecer. E até mesmo as gerações delas também. Então é interessante analisarmos que Deus ele tem a sabedoria. Uma sabedoria que nenhum ser no universo tem. E é justamente o atributo que vai fazer o ponto de equilíbrio entre todos. Entre a justiça, o amor, a misericórdia. Porque a sabedoria de Deus é que faz com que ele siga esses caminhos que muitas vezes parecem absurdos aos olhos humanos. Por isso que a sabedoria divina é um atributo crucial. Muita gente pergunta por que Deus não destruiu Lúcifer quando ele pecou no céu, por causa da sabedoria. Naquele tempo ninguém conhecia o que era o pecado. Se Deus tivesse destruído, para não ter pecado nenhum, obviamente, ninguém reconheceria a justiça, a bondade e a misericórdia de Deus, mas simplesmente veria um ser tirano que apenas eliminou quem discordava das suas ideias. E discordava, obviamente, de Deus no trono, no poder. Mas à medida em que ele deixa o mal se desenvolver, promove todas essas ações, mostrando os resultados e as consequências do pecado na forma mais bruta que existe, eles podem ter uma ideia clara do que realmente Lúcifer queria dizer quando queria estabelecer um novo governo. Então a sabedoria divina é que coordena essas coisas de uma forma que pode justificar tanto o pai quanto o filho perante o universo inteiro, de que são seres justos e de que, de fato, o erro esteve em cada indivíduo que escolheu errar e também nos seres humanos que escolheram pecar e se rebelar também contra a justiça divina. O erro nunca está em quem dá as possibilidades, mas sim em quem escolhe errado elas. Então, assim, é importante considerarmos a sabedoria divina, a forma como ele fez o universo, fez as coisas, a forma como ele resolve também o pecado. Lembrando que o pecado é um elemento intruso no universo. O plano original não era ter isso, mas como são seres livres, eles podem escolher estar com Deus ou não. E ao mesmo tempo escolhem também estar presos às consequências dos seus atos e a tudo aquilo que acarreta as suas ações. Então devemos considerar a sabedoria de Deus, que é um atributo que muitas vezes não é falado. Uma vez perguntaram numa classe: se você fosse Deus, o que você faria? E aí todo mundo dizia que se eu fosse Deus eu faria isso, faria aquilo e tal. Aí um jovem na sala levantou a mão e falou assim: olha, se eu fosse Deus eu faria exatamente o que ele está fazendo agora, por causa da sua sabedoria. Então esse é um atributo crucial que deve ser mencionado. Que tesouros estão escondidos em Cristo, Aí você vê que Cristo ele também vai ter os mesmos atributos do Pai, A gente já discutiu que como Filho de Deus ele tem as características do Pai. Aqui fala o seguinte, Colossenses 2,3: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então em Cristo também nós temos a sabedoria. Lá em Provérbios 8,
Cristo é a sabedoria de Deus. E Paulo também fala isso, que Cristo é a sabedoria de Deus. E em Cristo estão escondidos aí todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Então ele sabe o caminho que ele deve conduzir o povo, inclusive as próprias pessoas salvas, quando estiverem no reino, elas mesmas reconhecerão que o caminho que Deus guiou elas seria o único caminho viável, seja em qualquer experiência da vida, porque a partir dos atributos de Deus ele pode muitas vezes transformar as maldições que existem nesse mundo em bênçãos. A gente tem várias histórias na Bíblia que falam disso. Por exemplo, José, que foi vendido como escravo pelos irmãos e foi parar injustamente preso numa masmorra por ocasião de uma acusação falsa de estupro da mulher de Potifar. E no final da vida ali, ele reconhece também a justiça, a misericórdia de Deus, de ter conduzido aquele caminho na vida dele. Então, dentro das mais vis situações, Deus, através da sua sabedoria, dos seus atributos, ele pode converter essas coisas em coisas benéficas que venham elevar o caráter, né, daqueles que estão seguindo ele e modificar também tendências, até tornar a pessoa mais humilde também. Em que linguagem é descrita a justiça de Deus? Vamos ver aqui Deuteronômio 32:4, diz que Deus é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Aqui mostrando a verdade de que Deus é um. E essa questão dessa figura de linguagem aqui da rocha, né? Mostrando a obra de Deus como sendo uma obra perfeita. Os caminhos, todos eles como juízo. E um Deus em que não existe iniquidade. Existe ali retidão completa. Com que palavra é proclamada sua imparcialidade? Deus não aceita suborno. Olha só que coisa interessante aqui. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Então, mostrando essa característica de Deus, de ser terrível, também mostrando aqui que ele tem imparcialidade no juízo. Não vai tentar favorecer um em detrimento do outro. Isso significa o quê? Que ninguém será salvo injustamente e ninguém se perderá injustamente. Cada um receberá conforme as suas obras. É o que está escrito. Porque diz aqui que Deus não aceita recompensas. Deus é imparcial dentro do juízo que ele faz. Vamos olhar aqui um outro texto. Lá em Atos 10, 34, 35. Então Pedro, abrindo sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Esse contexto aqui de Atos 10 era no tocante à questão da visão que Pedro tinha dos lençóis, diversas espécies de animais imundos. E, assim, para quem estuda na cultura judaica, sabe que até hoje eles não se alimentam de certos alimentos, certas comidas por aí que servem. É tudo baseado ali em Levítico capítulo 11, existem carnes que são apropriadas para alimentação e outras não. E aí, no caso, aquela visão de Pedro, Deus não estava querendo ali que ele comesse todo tipo de animal, né? Porque isso estaria contra o que o próprio Deus mencionou em Levítico 11. Mas o que estava sendo mostrado ali era a questão da impureza por contaminação. Ou seja, naquele tempo, muitos dos judeus consideravam que, pelo fato do gentio ser gentio, ele já era um pecador, um perdido, alguém estranho à aliança de Deus, né, com Abraão. Então, havia uma acepção de pessoas muito forte. E quando Deus deu aquela visão para Pedro, ele queria mostrar ali que de fato Deus não faz acepção de pessoas. Tanto que esse texto aqui, de Atos 10, 34 e 35, ele é justamente a interpretação da visão. Que na verdade ele percebia que Deus não faz acepção de pessoas, mas no caso de Cornélio, como ele era gentil, aquele que em qualquer nação, inclusive um romano, como era o caso de Cornélio, que o teme, que teme a Deus, e que faz justiça, porque Cornélio dava esmolas, é aceitável a ele. Basicamente a interpretação aqui do texto, de acordo com o que foi mencionado nos capítulos anteriores, falando acerca da visão e também da interpretação desse contexto aí que Deus havia dado para Pedro. Então mostrando a característica de Deus de não fazer também acepção de pessoas. E da mesma forma nós também não podemos fazer. Para quantos o Senhor é bom? Lá em Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e as suas tenras misericórdias são sobre todas as suas obras, né? Então, as criações de Deus. Então,
misericórdia de Deus aí alcançando todo mundo. Inclusive Jesus, né, quando esteve na terra, ele tinha mencionado também que Deus faz nascer o sol e dá a chuva, né, tanto para justos quanto injustos. Então, as bênçãos de Deus, elas ocorrem nesse sentido. Mas há coisas especiais que só os justos recebem. Então tem esses detalhes. Porque Cristo nos disse para amarmos, né, nossos inimigos. A gente já viu lá no primeiro verso aqui desse estudo que Deus é amor, né? Mas por que ele ordenou aqui? A pessoa de Jesus ordenou para que amássemos os inimigos. Vamos ver aqui o texto, Mateus 5, 44, 45. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o seu sol, com que seu sol se levante sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Você vê que não é só amar os inimigos, né? Tem algumas versões da Bíblia aí, principalmente essas Bíblias que vêm aí de 1900 pra cá, que eles suprimiram uma série de pequenas frases dos textos com essa ideia de tentar tornar a coisa mais clara, né? Mas isso acabou atrapalhando muito. Onde é mostrado aqui que é amar os inimigos, tem que abençoar os que amaldiçoam, fazer bem para quem odeia e também orar por aqueles que tratam com maldade e também orar por aqueles que perseguem. Aí então nos tornamos filhos do Pai, porque aí vai vincular essa característica desenvolvida nos filhos em relação àquilo que tem no Pai, porque o Pai faz chover sobre justos e injustos, né, e faz com que o sol se levante também sobre maus e bons. Então não é só amar os inimigos. É algo difícil de fazer, mas é de fato o que a Bíblia está colocando aqui. Óbvio que você não é obrigado a ficar perto da pessoa, né, porque não tá explícito falar isso aqui. Mas você tem que, de certa forma, amar os inimigos e abençoar, né? Não falar mal daqueles que amaldiçoam, e procurar fazer o bem em relação a essas pessoas que odeiam. E aí no verso 48, até que ponto Cristo diz que os seus seguidores devem ser perfeitos? Aí ele fala aqui, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, né, que está nos céus. Então, a perfeição, um vínculo do amor. Então, tendo as mesmas características de Deus, os filhos também devem buscar, nesse sentido, imitar também o exemplo. É um exemplo que é trazido aí por Deus e também pelo seu filho.